Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver exercícios sobre limites envolvendo formas indeterminadas do tipo 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado ao infinito. Na matemática, adotamos que todo número real elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero é igual a 1, menos 2 elevado a zero também é igual a 1, inclusive 0 elevado a zero, nós também adotamos que é igual a 1. Mas, no cálculo de limites, 0 elevado a zero é uma forma indeterminada, como mostra esse primeiro exemplo. Então, neste caso, nós temos o limite de x elevado a 1 dividido por ln de x, quando x tende a zero pela direita. Neste caso, essa função aqui está definida para x maior que zero. Então, fazendo x tender a zero pela direita, o x aqui, que é a base da potência, vai tender a zero. Aqui nós vamos obter 1 dividido por... Quando o x tende a zero pela direita, nós sabemos que o ln de x tende a menos infinito. Então, 1 dividido por menos infinito, nós sabemos que vai ser um número bem pequeno, ou seja, então neste caso aqui, nós temos 0 elevado a um número bem pequeno, ou seja, tende a zero, e nós vamos ver daqui a pouco que esse limite, na verdade, ele existe e ele é igual ao número de Euler. Então, se nós falássemos que 0 elevado a zero é igual a 1, nós estaríamos errando, né? Pois nós sabemos que esse limite aqui vai ser igual a E e não igual a 1. Tá? Então, quando nós estamos analisando o limite e nós obtemos 0 elevado a zero, essa expressão é uma forma indeterminada, porque, na verdade, aqui nós não temos 0 elevado a zero. Nós temos um número bem pequeno elevado a também um número bem pequeno. Então, nós devemos tomar um pouco mais de cuidado nestes casos. Neste exemplo e nos próximos, nós vamos estar aplicando uma propriedade importante de logaritmo. Nós sabemos que a elevado ao logaritmo de x na base a é sempre igual a x. Em particular, quando a é um número de Euler, então nós obtemos que E elevado ao ln de x é sempre igual a x. Então, nós vamos estar utilizando essa propriedade aqui, neste exemplo e nos próximos. Sendo assim, agora, antes de resolver o limite, nós vamos estar analisando a função aqui, que é x elevado a 1 dividido por ln de x. Então, por essa propriedade aqui de logaritmo, essa expressão pode ser escrita como E elevado ao ln de x elevado a 1 dividido por ln de x. Como aqui nós temos essa expressão no expoente de x, utilizando propriedade de logaritmo, eu posso escrever aqui multiplicando. Então, nós vamos obter E elevado a 1 dividido por ln de x vezes ln de x. Então, aqui eu posso cancelar esses ln's, sobra E elevado a 1, e E elevado a 1 é igual a E. Portanto, nós estamos analisando o limite de x elevado a 1 dividido por ln de x, com x tendendo a zero pela direita. Por esse cálculo que nós fizemos aqui em cima, nós descobrimos que essa função, na verdade, é constante e igual ao número de Euler. Então, nós estamos calculando o limite de x tendendo a zero pela direita do número E, e nós sabemos que esse limite é igual a E. Então, essa é a resposta. Esse exemplo ele é importante porque ele mostra que no cálculo de limites, a forma 0 elevado a zero é indeterminada
Então, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado na análise desses limites. No segundo exemplo, nós temos o limite de x elevado a x com x tendendo a zero pela direita. Então, fazendo aqui o x tender a zero pela direita, nós vamos obter novamente o zero elevado a zero. Nós ressaltamos aqui que na análise de limite, a expressão zero, vou escrever aqui como observação, a expressão zero elevado a infinito não é uma forma indeterminada. Quando nós obtemos algo desse tipo no cálculo de limite, o limite sempre vai ser igual a zero. Tá? Então, zero elevado ao infinito não é uma forma indeterminada. Para resolver esse limite, nós vamos estar aplicando aquela propriedade de logaritmo, que é elevado ao ln de x é sempre igual ao número e, onde esse número e é um número de Euler. E, além disso, nós vamos estar aplicando uma propriedade de limite quando nós estamos calculando o limite de uma composição de uma função g dentro da função f. Então, nesse tipo de limite, quando o x tende a, no caso aqui, x tendendo a A, se essa função f for uma função contínua e esse limite de g aqui, quando x tende a A, também existe, esse limite pode ser calculado como f do limite de g de x quando x tende a A. Tá? Então, nós só podemos fazer isso quando essa função f ela é uma função contínua e esse limite daqui existe, que vai ser o nosso caso. Tá? Então, nós vamos estar utilizando essas duas propriedades para calcular esse limite. Então, a ideia para resolver esse limite vai ser semelhante à ideia do primeiro exemplo. Nós temos ali o x elevado a x, e essa expressão eu posso escrever de acordo com essa propriedade aqui, como e elevado ao ln de x elevado a x. Utilizando aqui propriedade de ln, essa potência posso escrever aqui, então nós vamos obter e elevado a x vezes ln de x, e agora note o seguinte, então substituindo isso no cálculo do limite, nós vamos obter o limite de e elevado a x vezes ln de x, com x tendendo a zero pela direita. Então, note o seguinte, se eu analisar o limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita, se esse limite aqui existir, eu posso estar utilizando essa segunda propriedade para calcular esse limite da seguinte forma. Então, esse limite vai poder ser calculado como e elevado ao limite de x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita. Mas é claro que eu só posso fazer isso, primeiro, se essa função f aqui for contínua, no caso, a função e elevado a x é uma função contínua, e esse limite aqui existir, ou seja, nós temos que analisar primeiro se esse limite aqui existe. Caso ele exista, eu posso estar aplicando essa propriedade. Então, o nosso próximo passo é verificar se esse limite aqui vai existir. Então, vou fazer os cálculos aqui de uma outra cor para não confundir. Então, nós vamos calcular agora o limite de x vezes o ln de x, quando x tende a zero pela direita. Então, neste caso, eu posso escrever esse limite como limite de ln de x dividido por 1 dividido por x, quando x tende a zero pela direita. Por que eu fiz isso? Para poder aplicar a regra de L'Hopital, pois neste caso, quando x tende a zero pela direita,
o numerador vai tender a menos infinito e o denominador vai tender a infinito. Neste caso, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, aqui nós vamos obter o limite de x tendendo a zero pela direita, derivada de ln de x é 1 sobre x, e derivada de 1 sobre x, esse 1 sobre x é x elevado a menos 1, e a derivada de x elevado a menos 1 é menos 1 dividido por x ao quadrado. Então, divisão de fração, nós vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se a segunda era menos 1 dividido por x quadrado, o inverso vai ficar menos x quadrado dividido por 1. Então, aqui nós vamos obter o limite de x tendendo a zero pela direita, menos x quadrado dividido por x é menos x, e quando x tende a zero pela direita, esse limite resulta em zero, ou seja, esse limite existe aqui, é igual a zero. Então, pelos nossos cálculos, eu posso escrever que esse limite é igual a essa expressão, e como esse limite aqui deu zero, nós obtemos e elevado a zero, e e elevado a zero, nós sabemos que vale 1. Portanto, esse limite vale 1. Agora, no terceiro exemplo, nós temos o limite de x elevado a ln de 5 dividido por 1 mais ln de x, quando x tende ao infinito. Então, se x tende ao infinito, aqui a base da potência vai tender ao infinito. Ln de 5 não depende de x, então é o próprio ln de 5. E aqui dividido por 1, então aqui ln de 5. E aqui é 1 mais ln de x. E nós sabemos que quando x tende ao infinito, ln de x também tende ao infinito. Então, aqui, nesse denominador, nós vamos obter um número muito grande. Então, um número pequeno dividido por um número muito grande tende a zero. Então, neste caso, nós obtemos infinito elevado a zero, que é uma forma indeterminada. Então, neste caso, nós vamos estar aplicando as mesmas ideias dos dois últimos exemplos. Então, nós sabemos que x elevado a ln de 5 dividido por 1 mais ln de x pode ser escrito como e elevado ao ln de x elevado ao ln de 5 dividido por 1 mais ln de x. Então, tudo isso aqui é expoente para o x, pela propriedade de logaritmo, eu posso escrever aqui multiplicando. Então, aqui vai ficar e elevado ao ln de 5 dividido por 1 mais ln de x vezes ln de x. Então, neste limite, nós vamos obter o seguinte. Então, limite de x tendendo ao infinito dessa expressão aqui, nós descobrimos por esses cálculos que x elevado a isso é igual a e elevado a isso. Então, vou substituir isso. Então, aqui nós vamos obter e elevado ao ln de 5 dividido por 1 mais ln de x vezes ln de x. E como a função exponencial é uma função contínua, esse limite pode ser escrito como e elevado ao limite de x tendendo ao infinito do ln de 5 dividido por 1 mais ln de x vezes ln de x, caso esse limite daqui exista. Então, o que a gente vai fazer agora é verificar se esse limite de fato existe. Então, vou resolver esse limite aqui abaixo de uma outra cor, que é o limite de x tendendo ao infinito do ln de 5 dividido por 1 mais ln de x vezes ln de x. Então, neste caso aqui, eu vou poder aplicar L'Hopital, mas antes de aplicar L'Hopital, eu vou poder escrever esse limite do seguinte modo. Esse ln de 5 é uma constante,
Então, eu vou escrever esse ln de x aqui no lugar do ln de 5, dividido por 1 mais ln de x vezes ln de 5. Então, neste caso, quando o x tende ao infinito, ln de x é um número muito grande, 1 mais ln de x também é um número muito grande. Então, aqui nós vamos obter infinito dividido por infinito vezes uma constante, que é infinito dividido por infinito. Então, aqui nós vamos obter infinito dividido por infinito. Posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, limite de x tendendo ao infinito, a derivada do de cima, derivada de ln de x vezes ln de 5. Ln de 5 é constante, então conservo. Vou conservar aqui o ln de 5. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Derivada de 1 mais ln de x também é 1 sobre x. Posso cancelar aqui. Sobra ln de 5. Como ln de 5 não depende de x, então esse limite é igual a ln de 5. Portanto, esse limite existe. Então, eu posso substituir aqui. Vai ficar e elevado ao ln de 5. E pela propriedade de logaritmo, isso aqui é igual a 5. Por último, agora nós temos o limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre x. Isso tudo elevado a x. Nós sabemos que esse limite é um dos limites fundamentais e ele vale um número de Euler. O que a gente vai fazer aqui agora é justificar por que esse limite aqui é de fato igual a E. Se nós substituirmos aqui o x tendendo ao infinito, aqui esse 1 sobre x tende a zero. Então, aqui nós vamos obter 1 elevado ao infinito. Então, vou apagar aqui. Então, nós vamos obter 1 elevado ao infinito. E 1 elevado ao infinito, nós sabemos que é uma forma indeterminada. Nós vamos utilizar as mesmas ideias para resolver esse limite. A expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x, eu posso escrever como E elevado ao ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x, utilizando propriedade de logaritmo. Isso aqui é igual a E elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Então, isso tudo aqui está dentro do ln. Portanto, nós vamos obter o limite de x tendendo ao infinito. Essa expressão aqui é igual a essa, então vou substituir. Vai ficar E elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. E esse limite pode ser escrito como E elevado ao limite de x tendendo ao infinito, de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x, caso esse limite aqui exista. Então, o que a gente vai fazer é verificar se esse limite existe. Vou resolver ele aqui de uma outra cor. Então, nós temos ali o limite de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x, com x tendendo ao infinito. Então, esse limite pode ser escrito como o limite de x tendendo ao infinito do ln de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. Eu escrevo esse limite dessa forma para poder aplicar a regra de L'Hopital, pois quando x tende ao infinito, aqui nós vamos obter o ln de 1, que é zero, e aqui embaixo 1 dividido por infinito, que é zero. Então, nós vamos obter 0 dividido por zero. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Vai ficar limite de x tendendo ao infinito, derivada da função do numerador, ou seja, derivada de ln de 1 mais 1 sobre x, utilizando aqui a regra da cadeia, vai ficar 1 dividido por 1 mais 1 sobre x,
vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 dividido por x quadrado. Derivada de 1 sobre x é menos 1 dividido por x quadrado. Posso cancelar essa expressão por essa, fazendo x tender ao infinito. Essa expressão aqui tende a zero, então nós vamos obter 1 dividido por 1, portanto, esse limite é igual a 1. Logo, nós podemos substituir ele aqui, vai ficar e elevado a 1, que é igual ao número de Euler. E com isso nós finalizamos a aula.